Gostaria que você ficasse em pé, só mais um pouquinho, para nós lermos a palavra do Senhor, amém? Livro de Filipenses, capítulo 4. Eu disse de manhã, para quem estava no culto da manhã, eu falei, olha, você assista o culto online, porque provavelmente eu não vou pregar a mesma coisa. E eu estava certa. Eu vou trazer uma palavra um pouquinho diferente do que eu falei hoje de manhã, mas é algo que o Senhor colocou no meu coração. Livro de Filipenses, capítulo 4. Amém? Nós vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós agradecemos a Ti pelo Teu infinito amor e bondade em nossas vidas, Pai. Somos gratos porque Tu tens falado, Senhor, aos nossos corações, Deus. Abre, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração nesta noite, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, para que nós possamos viver, Senhor, a Tua palavra, Pai. Este é o desejo do nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Então, esse texto, ele faz parte da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, né? Aqui o apóstolo Paulo ele está escrevendo para a igreja que ficava na cidade de Filipos. E aqui nós estamos no último capítulo, né? Na última parte da carta. Se você ler até o final, temos ali mais alguns versículos onde Paulo vai se despedir, ele vai dar mais algumas orientações. E nós temos, então, esse trecho. E as cartas do apóstolo Paulo, né, ele não foi um discípulo direto de Jesus, né? Ele não conviveu com Jesus enquanto Jesus estava na terra. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo foi um perseguidor de Jesus, né? Quando ainda ele era Saulo, ele foi um perseguidor da igreja. Ele era uma pessoa religiosa muito fervorosa, né? Ele era um religioso que achava que estava fazendo o certo. Então, ele perseguiu os cristãos no início da caminhada cristã, né? Ali, né, os primeiros mártires, a Bíblia conta que o apóstolo Saulo, na época, estava presente na morte, né, na execução de Estevão. Então, Paulo estava ali e a Bíblia diz que ele aprovava aquilo. Então, Paulo foi um perseguidor dos cristãos e quando depois que Jesus já havia morrido e já havia ressuscitado. E depois de um tempo, Paulo tem um encontro com Jesus, né? E Jesus aparece para ele e Paulo, ele tem a sua vida totalmente transformada. E como ele era uma pessoa muito fervorosa em fazer coisas que desagradavam a Deus, nada mais correto do que ele ser uma pessoa muito fervorosa fazendo coisas que agradavam a Deus, né? Esse era o pensamento de Paulo. Se quando eu perseguia os cristãos, eu fazia isso com todo o meu amor, com toda a minha vontade, agora eu preciso fazer a vontade de Deus ainda com mais força, ainda com mais amor, né? Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa
que ele abriu muitas igrejas, ele pastoreou muitas pessoas, ele discipulou muitas pessoas, e ele era uma pessoa muito preocupada, né? É diferente de hoje. Se o apóstolo Paulo vivesse hoje, eu imagino que ele tinha alcançado metade do mundo, porque na época ele já alcançou praticamente metade do mundo que eles conheciam, né? Ele viajava muito, ele era uma pessoa que ia para outras cidades, ele levava o evangelho para essas pessoas, ele fundava uma igreja ali, ele treinava pessoas ali, e aí ele ia para outro lugar e fazia isso em outro lugar. Então eu imagino que se o apóstolo Paulo vivesse hoje, ele seria uma pessoa que teria alcançado muitos outros lugares. E ele era uma pessoa muito preocupada, porque além de fundar a igreja, além de levantar ali uma igreja, levantar lideranças para aquela igreja, ele sempre estava preocupado em saber como estava a saúde da igreja, como aquelas pessoas estavam vivendo. Elas haviam conhecido a Jesus, mas o apóstolo Paulo se preocupava se elas realmente estavam vivendo o evangelho, né? E é por isso, por essa preocupação que ele tinha, que ele escrevia essas cartas, né? Então o apóstolo Paulo, ele escrevia algumas igrejas para as quais ele escreveu, ele não chegou a conhecer. Por exemplo, a igreja de Colosso. Não foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja de Colosso, né? Mas ele escreveu a carta de Colossenses para essa igreja. Por quê? Porque alguém pediu para ele, olha, você pode, por favor, escrever, a gente está com esses problemas lá na igreja e eu preciso da sua ajuda. E o apóstolo Paulo prontamente escreve uma carta para as pessoas daquela igreja e diz, olha, vocês precisam prestar atenção nisso, nisso e nisso. Então, nós vemos o cuidado e a preocupação do apóstolo Paulo. E se nós lermos as cartas de Paulo, elas são muito práticas, elas são muito didáticas. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, você não tem um hábito que você deveria ter, né? Se por acaso você ainda não tem o hábito de ler a Bíblia, eu te convido a criar este hábito a partir de hoje, quando você chegar na sua casa, que você não vá dormir sem ler a sua Bíblia, né? E se você não sabe por onde começar, eu te digo, não comece pelo começo. Comece pelo final. Comece pelo Novo Testamento. Leia o Evangelho de João, leia os outros evangelhos e leia as cartas do apóstolo Paulo, porque elas são cartas muito práticas. Algumas coisas, elas eram muito específicas. Por exemplo, quando Paulo escreve para a igreja de Coríntios, ele escreve algumas coisas muito específicas para alguns problemas que aquela igreja estava vivendo. Mas a maioria das coisas, elas são aplicáveis a qualquer um de nós, né? E eu, particularmente, gosto muito da carta de Filipenses. E ela é uma carta bem curtinha, tem apenas 4 capítulos, então você consegue ler numa sentada só. E ela é uma carta que eu, particularmente, gosto muito das coisas que Paulo fala nela. E agora a gente vai se atentar agora nesses versículos que nós lemos. O apóstolo Paulo, ele diz para aquela igreja, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Então, a gente poderia dizer, seja a bondade de vocês conhecida por todos, né? É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Alegrem-se sempre no Senhor. E depois ele diz algo muito interessante. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí, lendo esse texto, às vezes a gente pode pensar assim, meu Deus, como? Como eu não vou andar ansioso por alguma coisa? Como eu não vou viver ansioso nos dias em que eu tenho vivido, né? Eu acredito que os dias que nós temos vivido são dias muito difíceis. Esses dias nós estávamos até comentando com a Ana a respeito das sequelas que muitas pessoas vão ter depois da pandemia. Muitas crianças que têm que ficar em casa, que não pode sair, que não pode brincar, que não entende o que está acontecendo. Muitos adultos que às vezes não têm pessoas com quem conversar e as pessoas... Cada um lida de uma forma diferente, né? E a gente estava comentando sobre isso, como muitas pessoas vão passar pela pandemia. E eu acredito que a ansiedade é uma coisa que cresceu muito nesses últimos dias. Nós temos... Hoje não se fala muito dos números, mas eu acredito que
deve ter aumentado muito números de suicídios, números de depressão. A mídia não fala porque eles estão focando nas mortes do coronavírus, mas eu acredito que existem muitas pessoas que não estão conseguindo controlar essa ansiedade, essa depressão e estão tirando suas vidas, estão ficando doentes. E aí a gente às vezes pode se perguntar assim, meu Deus, como eu não vou ficar ansioso nesses dias? Eu não sei se o meu emprego é estável, eu não sei se amanhã eu vou ter ou não um emprego, porque do jeito que as coisas andam, eu posso ser mandado embora. Eu não sei se eu vou ficar doente, se alguém da minha família vai ficar doente. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei se tudo vai abrir, se tudo vai fechar. Eu não sei. E a incerteza, ela faz com que nós fiquemos ansiosos, né? A incerteza, a incapacidade de controlar as coisas, muitas vezes nos deixa ansiosos. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma. E aí, às vezes, a gente pensa assim, meu Deus, como? Né? Como que eu vou fazer isso? Mas o interessante é que o próprio apóstolo Paulo, ele nos diz como nós podemos fazer isso. Se nós continuarmos lendo o mesmo versículo, ele diz 3 coisas que são muito importantes, que nós precisamos fazer para não andarmos ansiosos, né? Nestes dias, como nós podemos não andar ansiosos? E ele diz uma coisa, a primeira coisa que ele diz, pela oração e súplicas. O que pode nos sustentar, amados, nestes dias é a oração. É a oração que pode nos sustentar nos dias maus. É a oração que pode nos sustentar nos dias bons. É a oração que pode nos sustentar nos dias incertos. Somente a oração, né? E o apóstolo Paulo, ele diz isso aqui, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. Então, nós precisamos orar, nós precisamos clamar. Muitas vezes nós estamos nas nossas casas o dia inteiro, quem não está trabalhando, ou se você está trabalhando, você vai e trabalha, mas de noite você não fica saindo, você fica na sua casa, e às vezes a gente não usa o nosso tempo em oração. Às vezes a gente vai ficando tão enrolado nas coisas que a gente tem para fazer e a gente vai ficando tão preocupado nas coisas que nós temos que fazer que nós não gastamos o nosso tempo em oração. E nós estamos fazendo errado, porque quanto menos tempo nós gastamos em oração, mais preocupados nós vamos ficar. Porque nós estamos tentando resolver as coisas do nosso jeito. E quando nós entramos diante de Deus em oração, nós buscamos resolver as coisas do jeito dele. Quando nós buscamos em oração, nós buscamos entender a vontade dele. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para não estarmos ansiosos nestes dias é, em oração e súplica, nos colocarmos diante de Deus. Amados, súplica significa algo que você precisa realmente clamar, né? Muitas vezes nós precisamos nos derramar diante de Deus. E eu até comentei isso de manhã, a respeito de Davi, quando ele viveu uma situação muito difícil, onde as pessoas que estavam com eles, as mulheres, as crianças, haviam sido levadas como prisioneiros, e a Bíblia diz que estes homens, quando chegaram e viram que suas famílias haviam sido levadas como prisioneiros, eles sentaram e choraram amargamente até não ter mais forças, é o que a Bíblia diz. E muitas vezes nós precisamos fazer isso, nós precisamos sentar diante do Senhor e chorar até não termos mais forças e clamar a Ele. Mas a palavra diz que Davi encontrou forças no Senhor. E como Davi encontrou forças no Senhor? Através da oração. Davi se colocou diante do Senhor e ele encontrou forças em Deus através da oração. E é isso que nós precisamos fazer nestes dias. Encontrar forças no Senhor através da oração. Amém? E depois o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa muito interessante, muito interessante, que eu acredito que seja a chave para nós não andarmos ansiosos. Porque muitas vezes nós estamos ansiosos, nós apresentamos os nossos pedidos diante de Deus e nós continuamos ansiosos. Por quê? Eu acredito que
Porque muitas vezes nós nos esquecemos de algo muito importante que ele diz aqui. Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças. Com ação de graças. Muitas vezes, amados, nós nos esquecemos daquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Nós nos esquecemos que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. E aí nós ficamos desesperados. Por que nós nos desesperamos? Porque nós esquecemos. Eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um dos irmãos que está aqui, para cada um dos irmãos que está assistindo em casa, se você tem um testemunho onde você pode dizer que Deus fez algo sobrenatural na sua vida, onde você pode ver que Deus colocou a mão e transformou uma situação na sua vida, eu tenho certeza que você vai poder me dizer uma experiência que você teve. Mas muitas vezes, quando nós estamos ansiosos, nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que o mesmo Deus que agiu nas nossas vidas ontem pode agir nas nossas vidas hoje. E é por isso, amados, que nós precisamos entender esse ponto. Ação de graças. Nós precisamos ser gratos a Deus. Nós precisamos ser agradecidos pelo que Ele fez. Pelo que Ele fez nas nossas vidas. Nós precisamos confiar que Ele pode fazer. Quando você está numa situação difícil, que você já passou por essa situação anteriormente, e você se lembra: mas eu já passei por isso e deu certo, então vai dar certo de novo, não é assim que acontece? Quando a gente está numa situação que você fica meio assim, você vai fazer uma prova e você sabe que você estudou e você já fez uma prova e você já foi bem antes. Quanto mais você faz provas, você vai ficando mais tranquilo. Por quê? Porque você sabe que você já passou por aquilo e que você foi bem, então não vai ser muito diferente dessa vez. Então, quando nós nos lembramos daquilo que nós já vivemos, nós conseguimos criar forças para continuar vivendo aquilo que nós precisamos viver. E isso é muito interessante porque quando nós não somos agradecidos, quando nós não temos ações de graças, quando nós esquecemos das coisas que aconteceram, o nosso coração se torna um coração amargurado. Você já conversou com uma pessoa que tem uma vida tranquila, que tem uma família estável, que tem um emprego, e essa pessoa, ela reclama, que você quase que você fica com dó da pessoa. Você pensa assim: meu Deus do céu, eu vou arrancar minha roupa para dar para a pessoa, porque não é possível que ela tá morrendo, não é verdade? Porque a pessoa, ela não tem, ela tem, só que ela não consegue ver aquilo que ela tem. Ela não consegue ser agradecida por aquilo que ela tem. E isso faz com que a pessoa fique ansiosa, porque se eu não sou agradecida com o que eu tenho, eu acho que nada tá bom, eu acho que precisa ser melhor, e aí eu quero que seja melhor, e eu quero fazer as coisas para ficar melhor, e eu acabo me preocupando. E não é isso que o Senhor, Ele tem para nós, né? O Senhor, Ele sempre cuidou de nós, amados, e Ele não vai deixar de cuidar das nossas vidas. Amém? Mas nós precisamos nos lembrar disso. E isso é algo que nós precisamos fazer todos os dias. É algo que nós precisamos levantar de manhã e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim e eu sei que o Senhor vai continuar cuidando. Eu me lembro das coisas que o Senhor fez por mim e eu sei que o Senhor vai continuar fazendo. Amém? Quando nós não somos agradecidos, quando nós não somos pessoas agradecidas, nós nos tornamos pessoas reclamonas. Né? O contrário da pessoa grata é uma pessoa reclamona, porque daí nada tá bom. Nunca está bom, nunca tem nada que é bom. E se nós não tomarmos cuidado, nós nos tornamos pessoas amarguradas e reclamonas. E a gente vai fazendo o que? A gente vai afastando as pessoas de nós. Porque quem gosta de conversar todos os dias com uma pessoa que só reclama? A gente não gosta. Se eu vou conversar com uma pessoa hoje, ela reclama, e amanhã eu vou conversar de novo, ela reclama, eu não vou depois de amanhã. Eu vou dar: ai, fulano, tchau, tenha um bom dia, né? Eu não vou chegar para conversar com essa pessoa. E se nós formos essas pessoas, as pessoas vão acabar se afastando de nós. E se nós olharmos a palavra de Deus,
O apóstolo Paulo fala em algumas das suas cartas que nós precisamos ser pessoas irrepreensíveis, que as pessoas precisam olhar para nós. Se eu não me engano, ele fala para Tito. Ele diz assim, as pessoas precisam olhar para você e elas não podem ver nada do que falar contra. Elas até vão querer falar contra, mas elas não têm o que falar contra. É assim que nós devemos viver. E como eu vou ser uma pessoa irrepreensível se eu sou uma pessoa reclamona? Aí as pessoas vão dizer, meu Deus, para que essa pessoa serve a Deus e não para de reclamar? Se ela que serve a Deus não tem nada, imagina eu então, né? Então nós precisamos entender isso. Quando nós não somos pessoas agradecidas, nós acabamos nos tornando pessoas reclamonas e nós acabamos afastando as pessoas de nós. E nós precisamos chamar as pessoas para perto de nós. Nós precisamos ser luz, nós precisamos ser pessoas com quem os outros querem estar perto e não longe. Nós precisamos atrair as pessoas e não afastar as pessoas. Então, isso é algo muito importante, amados, que nós precisamos nos lembrar. Ações de graças. Quando eu tenho ações de graças, quando eu sou uma pessoa agradecida, eu me lembro do que o Senhor fez. E eu crio forças para continuar trabalhando, para continuar seguindo em frente, para continuar lutando. Porque eu sei o que o Senhor fez por mim e eu sei o que Ele pode fazer. Amém? Então, quando você estiver ansioso, quando você estiver nervoso, preocupado, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer nessa situação? Pare, ore e lembre-se do que o Senhor já fez. Amém? Lembre-se do que o Senhor já fez. E aí o apóstolo Paulo diz, em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E aí ele diz uma coisa tremenda, amados. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Quando nós nos achegamos diante do Senhor, em oração, em súplica, apresentamos a Ele os nossos pedidos com ações de graças. Quando nós saímos do nosso quarto, quando nós saímos do nosso secreto, há uma paz dentro de nós que ninguém consegue explicar. Há uma paz dentro dos nossos corações que ninguém pode explicar. E é isso que o Senhor deseja para a sua vida, meu amado. É isso que o Senhor deseja. Essa paz que excede todo entendimento. E essa paz não é uma paz que você pode receber de outra forma. Jesus disse, eu tenho um presente para vocês, a minha paz. Não é uma paz que o mundo dá. É a paz que eu dou a vocês. Amados, essa paz, uma pessoa que tem dinheiro não pode conseguir. Uma pessoa que tem um bom emprego não pode conseguir. Uma pessoa que tem uma família maravilhosa não pode conseguir. Essa paz só consegue em Jesus. Essa paz você só consegue em Jesus. Amém? E é essa paz que o Senhor Jesus quer te dar. Ele fala isso no livro de João. Eu vou achar aqui o versículo. Jesus diz isso no livro de João. Eu tenho um presente para vocês. Se eu não me engano, eu li esse versículo até no início do culto na sexta-feira. Jesus, ele diz, eu tenho um presente para vocês. A minha paz. Ali, João 14, 27, Jesus diz, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Essa é a paz, amados, que o Senhor Jesus quer te dar nesta noite. Uma paz onde você não precisa se afligir, onde você não precisa ter medo, porque você tem certeza de que Ele está contigo. O Senhor Jesus está contigo e você não precisa temer. Se você sente que você ainda não sentiu essa paz, eu te desafio a nesta noite chegar na sua casa, entrar no seu quarto, no seu banheiro, na sua varanda, não sei onde você
gosta de orar, onde você se sente com mais privacidade, e você dizer para o Senhor, Senhor, eu quero sentir essa paz, eu preciso sentir essa paz, e você clamar ao Senhor, e você com ações de graças apresentar os seus pedidos a Ele, e você vai provar, amados, essa paz que o mundo não pode dar, é uma paz que o mundo não pode dar, somente Jesus. Amém? E algo que eu aprendi sobre essa paz é que ela está muito relacionada àquilo que nós temos feito nas nossas vidas. Quem me conhece há um pouquinho mais de tempo e me conhece um pouquinho melhor, sabe que eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa e muito chorona. Eu ainda sou muito chorona. Isso aí não resolveu muito. Mas eu era uma pessoa muito ansiosa e eu sempre me colocava diante de Deus e eu dizia, meu Deus, eu não sei, eu não consigo, eu não entendo, eu preciso controlar as coisas, eu não consigo controlar. E eu ficava assim muito mal. E muitos problemas de saúde que eu tive durante a minha vida foram por causa da minha ansiedade. A minha mãe lembra quando eu estudava no IFC, o negócio é brabo ali, amados, é puxado, né? E eu ainda fui inventar de fazer informática, não sei da onde que eu tirei de fazer informática, e era bem puxado. Mas eu era muito nervosa, eu queria fazer as coisas direito, e eu não conseguia fazer, e eu não entendia, e eu sempre chorava porque eu não conseguia, porque eu não dava conta, eu ficava desesperada. E nisso eu tive... Eu tinha muita azia quando eu estava na escola. Eu tive um negócio na minha garganta. Parecia que eu tinha engolido um miolo de pão e ele tinha parado na minha garganta. E eu ficava com aquilo, meu Deus, parecia que tinha uma coisa parada aqui. E eu lembro, eu não sei se o pai vai lembrar, mas ele me levou no médico. E aí o médico disse assim, olha, a gente até pode fazer um exame, mas isso aí é estresse, ele disse. Eu disse, meu Deus, um adolescente de 16 anos estressada. Mas eu era muito ansiosa, eu era muito nervosa. E eu tinha isso, apesar... E eu nunca vivi assim longe dos caminhos do Senhor. Eu sempre estive na casa de Deus, eu sempre estive buscando a vontade de Deus. Mas eu percebi que quando eu comecei a buscar a vontade de Deus para a minha vida, os propósitos de Deus para a minha vida, eu comecei a perceber uma paz que eu não podia explicar. Uma paz que eu não podia explicar. É essa paz que eu sinto hoje. Continuo chorando, eu já falei. Eu acho muito interessante e às vezes eu fico pensando a respeito disso. Quando eu e o Léo, nós morávamos aqui, antes de nós decidirmos ir para o ministério, nós tínhamos bons empregos, nós ganhávamos muito bem, nós tínhamos a nossa casa, nós tínhamos o nosso carro, e eu era uma pessoa muito preocupada com dinheiro. Eu ficava muito preocupada, meu Deus, será que vai dar? Será que não vai dar? Será que a gente está gastando demais? E eu ficava muito preocupada. Não que a gente não tinha, mas sabe quando você se preocupa e você quer controlar? Você acha que é você que controla as coisas. E eu ficava muito preocupada. E às vezes o Léo dizia para mim, calma, fica tranquila, tem dinheiro, vai dar, não vai faltar, vai sobrar. Mas eu era muito preocupada. E hoje, amados, eu não tenho, como diz o ditado, eu não tenho onde cair morta. Eu não tenho nada, mas eu não me preocupo com isso. Eu não me preocupo se amanhã eu vou ter ou não, porque eu sei que o meu Deus cuida de mim. E quando eu vou orar para o Senhor, eu digo, Deus, eu sei que o Senhor tem cuidado. Se o Senhor já cuidava antes, agora eu sei que o Senhor tem cuidado. E eu tenho dentro de mim, amados, uma paz que excede todo entendimento. Eu tenho dentro de mim, e eu posso dizer isso para você, uma paz que o mundo não pode dar, uma paz que o dinheiro não pode dar, uma paz que os bens não podem dar, uma paz que somente Jesus pode nos dar. Às vezes as pessoas olham e falam assim, meu Deus do céu, são meio doido, né? Não é, amados. Quando nós estamos vivendo aquilo que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas, não há como nós nos preocuparmos. Se você
tem vivido dias de ansiedade, dias de angústia, você precisa parar diante do Senhor e dizer: Deus, eu realmente estou fazendo o que eu deveria fazer? Às vezes você não está fazendo nada de errado. Você não está, às vezes, cometendo algum pecado. Mas você talvez não esteja fazendo o que Deus deseja que você faça. Você precisa parar e se colocar diante do Senhor e dizer: Deus, o que o Senhor deseja que eu faça? E eu não estou dizendo para você, amados, que Deus tem que dizer para você que você tem que sair para missões. Não é isso. Mas você precisa entender onde você está, onde Deus te colocou. Se você está onde Deus deseja que você esteja. Talvez você está onde Deus deseja que você esteja, mas você não está fazendo aquilo que Deus deseja que você faça. Às vezes nós estamos nos lugares onde Deus nos colocou e nós esquecemos de fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Então nós precisamos pensar: será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou seguindo os planos de Deus? Se você estiver seguindo os planos de Deus para a sua vida, a paz que excede todo entendimento, com certeza guardará o seu coração e a sua mente. Amém? E se você entende que você está vivendo, não, eu entendo que eu estou vivendo os planos de Deus para mim, mas ainda assim eu estou ansioso, então, coloque-se de joelho no chão e diga: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu não sei como eu faço isso, eu não consigo resolver isso, mas eu sei que o Senhor está cuidando de tudo, porque assim o Senhor fez na minha vida, porque isso o Senhor fez, e eu sou grato por isso. E o Senhor vai colocar essa paz dentro de você. Amém? Você pode pedir para o Senhor, amados. Muitas vezes nós pensamos, nós temos ideias diferentes de Deus. Algumas pessoas têm uma ideia de Deus, de que Deus é Papai Noel, e tudo que você pede, Deus tem que dar, e Deus não é assim. Deus não é um pai que mima os seus filhos. Deus é um bom pai. Amém? Deus, ele é um bom pai. O que um bom pai faz? Um bom pai dá tudo que o filho quer? Não. Qualquer um que é pai ou que tem um pouquinho de noção de paternidade sabe que se você der tudo que uma criança quer, essa criança não vai dar certo. Porque ela vai ficar uma criança mimada. Não é verdade? E Deus, ele é um bom pai, então ele não vai nos deixar mimados, ele não vai nos dar tudo que nós queremos, pelo menos não na hora que nós queremos. Mas Deus também não é um pai ruim, que não dá nada que a gente precisa, que faz a gente sofrer. Não, Deus não é um pai ruim, Deus é um bom pai. E muitas vezes nós vamos para um outro extremo, que nós achamos que nós não merecemos nada de Deus, ou que nós não merecemos pedir nada para Deus. E nós não podemos pensar assim, porque Deus, ele é um bom pai. Um bom pai, quando você fala para ele: pai, eu quero isso, o seu pai vai te dizer: olha, isso não dá. Não dá porque a gente não tem dinheiro, não dá porque agora não pode, não dá porque você é muito nova. Não é assim que um bom pai faz, não, isso aqui não é para você. Eu lembro que quando eu era adolescente, sabe que adolescente quer namorar, né? E eu queria namorar. E o meu pai dizia: não, ainda não é a hora de você namorar. Meu pai era ruim? Não, mas ele sabia que não era o tempo certo para mim. E hoje eu sou completamente grata a Deus, porque o meu pai não me deixou namorar quando eu queria. Porque talvez se eu tivesse namorado quando eu queria, eu não teria encontrado aquela pessoa maravilhosa que é o meu marido. E por quê? Porque ele era mau? Não, ele era um bom pai, ele se preocupava comigo e ele sabia. Então, tem coisas que a gente pede para Deus que a gente não vai receber, mas a gente não pode ter medo de pedir. A gente, às vezes, tem medo de pedir coisas para Deus. Às vezes, a gente tem medo de, como algumas pessoas têm medo de pedir coisas para o pai. Ai, eu não vou pedir porque vai que ele não deixa. Tem que pedir, o máximo que você vai receber é um não, não é verdade? E com Deus é a mesma coisa. Muitas vezes nós temos medo de dizer para Deus o que nós queremos, o que nós precisamos, e Deus é um bom pai. Se Ele estiver nos planos dEle, Ele vai te dar, Ele vai te abençoar, Ele vai te conceder. E se não estiver nos planos dEle, Ele vai te dar outra coisa muito melhor. A palavra de Deus diz, amados, que os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Muitas vezes nós temos ideias para as nossas vidas, nós temos coisas que nós planejamos, e o que Deus tem para você é muito melhor. Não no sentido de maior, de mais rico, ou de maior, de mais
bonito. Talvez seja uma coisa que nos olhos humanos seja menor, mas nos olhos de Deus é maior. E você vai encontrar nessa coisa a paz que excede todo entendimento. Amém? Não espere de Deus coisas grandes aos olhos do mundo. Espere de Deus aquilo que Ele tem para você. Porque o que Ele tem para você é muito maior do que qualquer coisa que este mundo pode te dar. Amém? E aí o apóstolo Paulo finaliza assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Aqui ele nos dá outro conselho muito prático. Se você não sabe, se você tem dúvidas sobre alguma coisa, será que eu devo ou não devo fazer? Vem aqui em Filipenses 4:8. E aí você vai conseguir. Será que isso é nobre? Será que isso é verdadeiro? É correto? É puro? É amável? É de boa fama? Há algo de excelente nisso? Então sim, eu devo pensar. Né? O apóstolo Paulo nos deixa isso. E aí ele diz algo muito interessante: ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram, e o Deus da paz estará com vocês. Não saia daqui, amados, sem colocar em prática aquilo que você tem recebido. Eu estava pensando em outra palavra para trazer a respeito da Santa Ceia. Eu estava lendo um negócio na minha Bíblia e ele fala a respeito de como era a Páscoa antes de Jesus instituir a Santa Ceia. E ele fala algumas semelhanças entre a Páscoa e o que Jesus fez na Santa Ceia. Por exemplo, na Páscoa dos judeus, eles tinham um cordeiro que eles matavam. Mas Jesus é o cordeiro que morreu por nós. E é por isso que não é mais necessário matar um cordeiro na Páscoa, porque Jesus é o cordeiro que foi entregue por nós. E uma coisa interessante que ele falava ali no comentário da Bíblia é que as pessoas costumavam passar a Páscoa com as suas famílias, né? Então, Deus ordenou isso, que as pessoas deveriam passar a Páscoa em família. Até eles dizem que talvez Jesus não fez a ceia exatamente no dia da Páscoa, porque eles, né, tinham esse costume de estar em família. Mas Jesus, ele passou a Páscoa com os seus discípulos. Por quê? Porque ele estava mostrando para os discípulos que aquela era a família deles. Que aquela era a família de Cristo. E era sobre isso que eu ia falar, que hoje nós somos uma família. O Senhor Jesus, ele instituiu a igreja. Quando ele deixou os seus discípulos, quando ele disse: vocês fiquem aqui, se reúnam, que vai descer um poder de Deus sobre vocês. Ali foi instituída a igreja, né? Jesus disse para Pedro, através da tua vida, sobre esta pedra eu vou instituir a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então foi Jesus que instituiu a igreja. Jesus instituiu essa reunião, não este prédio, mas esta reunião de pessoas. E quando nós entendemos que a igreja é a nossa família, nós entendemos que a igreja é o lugar de nós crescermos. Onde nós crescemos, onde nós somos ensinados? Na nossa casa. São os nossos pais que nos ensinam que a gente tem que ter modo, que a gente tem que ter educação, que a gente tem que pedir obrigado quando alguém nos dá alguma coisa, né? São os nossos pais que nos ensinam. São os nossos pais que nos ensinam o que é o correto, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. São os nossos pais que nos ensinam a respeito de honestidade, a respeito de compromisso, a respeito do trabalho. É na nossa casa que nós somos formados, que nós somos ensinados e que nós nos tornamos pessoas melhores, não é verdade? E esta é a nossa casa, esta é a nossa família, e é aqui que o Senhor Jesus nos ensina, é aqui que o Senhor Jesus nos mostra como nós devemos fazer, o que nós devemos fazer. É por isso que essa casa é tão importante. Mas assim como um filho que ouve os conselhos do pai tem a decisão de praticar ou não, você, quando ouve os conselhos que são ditos nesta casa, tem o poder de decidir se você vai praticar ou não, né? A prática, ela é nossa responsabilidade.
Eu, Rebeca, sou responsável por aquilo que eu vou fazer com o que eu ouço na casa de Deus. Eu não posso dizer que eu não sabia, que eu não ouvi, porque nós somos ensinados. E nós precisamos tomar uma decisão e dizer o que eu vou fazer com isso. Por isso, nesse momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você pensasse o que você vai fazer com aquilo que você ouviu nessa noite. Primeiro, você precisa fazer algo que o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer na Santa Ceia, mas que eu acredito que nós podemos fazer todos os dias. Examinar-se a si mesmo. Primeiro você precisa examinar a si mesmo. Como você tem vivido? Será que você tem sido uma pessoa ansiosa, nervosa? Será que você tem tentado controlar as coisas? Será que você precisa buscar essa paz que excede todo entendimento? Pense em você, no que você tem feito, em como você tem agido e que atitude você precisa tomar ao sair daqui da igreja. Se você precisa chegar diante do Senhor, orar e com ação de graças, suplicar a Ele, colocar os seus pedidos diante dEle. Será que você precisa ser uma pessoa mais grata? Será que você precisa buscar conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Será que você precisa confiar mais em Deus? O que você precisa fazer para não ser a mesma pessoa que entrou aqui hoje? Pense neste momento e coloque isso diante de Deus em oração. Você que está na sua casa pode fazer isso também. E se você quiser anotar, você pode anotar. Eu acho que é uma prática muito boa que nós devemos ter. Anotar aquilo que nós ouvimos de Deus e aquilo que nós precisamos fazer, para depois a gente não esquecer, né? Se a gente anota, a gente não esquece. Uma hora ou outra você vai encontrar. Então, que você pense nisso agora e coloque diante do Senhor. Fale com Ele neste momento. Que atitude você precisa tomar? Pai maravilhoso, nós somos gratos a Ti, Senhor. Gratos, ó Pai, pelo Teu infinito amor, pela Tua infinita bondade, pela Tua infinita misericórdia nas nossas vidas. Nós somos gratos, Senhor, por esta família, Pai, a nossa família da fé, por esta igreja, Senhor, este lugar onde nós temos aprendido, Senhor, a sermos cristãos mais parecidos contigo. Deus, obrigada, porque nós não temos, ó Deus, o nosso ego massageado, nós não temos, Senhor, ouvido palavras, ó Pai, que nós queremos, mas palavras que vêm do Teu coração para o nosso coração, para que nós sejamos pessoas mais parecidas com Cristo. Deus, nesta noite eu coloco os meus irmãos na Tua presença, eu coloco a minha vida na Tua presença. Que nós possamos experimentar, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Que nós possamos experimentar essa paz que vem de Ti e somente de Ti. Essa paz, Senhor, que nós não podemos entender. Essa paz, ó Deus, que o mundo não pode explicar, mas é uma paz que vem do Teu coração. Deus, nós somos gratos a Ti, Pai. Que nós possamos ser gratos. Deus, se há alguém aqui que tem reclamado mais do que agradecido, que essa pessoa possa sair daqui diferente. Se há alguém aqui, Senhor, que não tem colocado diante de Ti as suas petições, que essa pessoa possa sair daqui diferente. Se há alguém aqui que não tem buscado, Senhor, os Teus planos, a Tua direção, que essa pessoa possa sair daqui, Senhor, com uma atitude diferente. Deus, o meu desejo, a minha oração é que todos nós possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que todos nós possamos ter o Deus da paz, que nos dá uma paz que excede, Senhor, todo entendimento. Que nós possamos, ó Pai, ser cheios desta paz. Obrigada, Senhor Jesus, pelo Teu infinito amor, pela Tua infinita bondade e graça sobre as nossas vidas, Deus. Tu és maravilhoso, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados. Que nós possamos levar essa palavra no nosso coração e que nós possamos agir de acordo com aquilo que nós aprendemos. Vão existir